Você já sentiu uma conexão tão intensa com alguém que desafiava todas as regras? Nesta história, um simples encontro entre patroa e funcionário no escritório transforma-se em uma noite carregada de emoção, desejo e escolhas difíceis. O que acontece quando o desejo fala mais alto que a razão? Descubra cada detalhe dessa trama irresistível, cheia de tensão e reviravoltas, que vai prender sua atenção até o último segundo. Prepare-se para sentir agora tudo isso na pele. O ambiente do escritório estava envolto em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo som discreto do ar-condicionado em funcionamento. As horas haviam avançado e a maioria dos funcionários já tinha ido embora, deixando as luzes apagadas e cadeiras desocupadas. Lucas ainda permanecia em sua mesa, examinando pela milésima vez os documentos que sua supervisora, a senhorita Martins, pedira que revisasse. Com 65 anos, a senhorita Martins era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença era marcante. Havia algo em sua postura, na suavidade firme de sua voz, que inspirava respeito e, em alguns, uma ponta de temor. Lucas sempre se sentiu ciente da diferença de gerações entre eles. Ele, ainda jovem em sua trajetória profissional, estava apenas começando a desbravar o universo corporativo. Já a senhorita Martins tinha uma carreira sólida e repleta de conquistas. Contudo, naquela noite, ao som das badaladas das 8 horas, o clima parecia diferente. Não era apenas o desgaste do dia ou as luzes trêmulas no escritório quase vazio. Era a presença dela, localizada a poucos passos por trás da porta de vidro translúcida de sua sala, que criava uma tensão inexplicável. Lucas, pode vir aqui um instante? A voz dela quebrou o silêncio com firmeza, mas havia um tom baixo, quase insinuante, que fez com que um calafrio lhe percorresse a espinha. Ele respirou fundo, tentando dissipar a ansiedade que vinha o acompanhando nas últimas semanas, e se levantou. O escritório da senhorita Martins refletia sua personalidade, um espaço organizado e sofisticado. As paredes exibiam diplomas em molduras elegantes e fotos de eventos importantes. Ela estava sentada atrás de sua mesa imponente de madeira escura, segurando os óculos com delicadeza, enquanto analisava os papéis à sua frente. Quando Lucas entrou, ela ergueu os olhos e por um breve momento seus olhares se cruzaram. O que ele viu ali o deixou desconcertado. Não era a expressão costumeiramente profissional e reservada, mas algo mais intenso, algo que fez um arrepio percorrer sua pele. Sente-se, pediu ela, apontando de forma discreta para a cadeira à frente. Lucas obedeceu, esforçando-se para manter a postura, embora sentisse o ar na sala se tornar mais pesado a cada instante. A senhorita Martins reclinou-se levemente na cadeira, repousando os óculos sobre a mesa e exalando um suspiro lento. Tenho acompanhado seu trabalho nos últimos meses, começou ela, naquele tom controlado que sempre empregava, embora, desta vez, houvesse uma suavidade peculiar em sua voz. Você tem sido muito dedicado, meticuloso em tudo o que faz. Lucas esboçou um sorriso tímido, sentindo o peso das palavras dela. Agradeço, senhorita Martins. Faço o possível para superar as expectativas. Ela acenou levemente, mas seus olhos continuaram fixos nos dele. Você é realmente dedicado, talvez até demais em algumas ocasiões. Lucas sentiu a hesitação nas palavras dela, mas não soube como responder. Algo no olhar dela, na cadência das frases, tornava aquele momento diferente de todos os outros. A senhorita Martins inclinou-se levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, com as mãos entrelaçadas. Você se sente bem aqui, Lucas? Está confortável consigo mesmo? A pergunta o pegou desprevenido, não tanto pelo conteúdo, mas pelo tom. Era como se, por um instante, a barreira profissional tivesse sido rompida. Ele tentou organizar os pensamentos e encontrar a resposta certa, mas tudo o que conseguiu foi um aceno breve. Sim, claro, eu realmente gosto de trabalhar aqui. Ela sorriu, mas o sorriso parecia não alcançar completamente os olhos. O silêncio que se seguiu só aumentou a densidade no ar, e Lucas sentiu a tensão se intensificar a cada instante. De repente, ela se levantou,
o que o fez acompanhá-la com o olhar. A senhorita Martins caminhou lentamente até a janela, a luz fraca do exterior delineando sua silhueta de forma sutil. Sem se virar para ele, ela começou a falar. Há algo que preciso pedir a você. Não é uma questão fácil, mas é essencial que você confie em mim. O coração de Lucas acelerou. A mudança no tom dela o deixou inquieto. Havia uma vulnerabilidade que ele nunca havia percebido antes. Quando ela finalmente se virou, seus olhos estavam mais penetrantes, quase como se buscassem algo além das palavras. Eu preciso da sua ajuda em algo muito pessoal. Lucas sentiu a garganta secar e um leve arrepio subir por sua coluna. Ele mal conseguiu conter a ansiedade que crescia enquanto tentava manter a calma. Pessoal? Ele perguntou, a voz denunciando um leve tremor. Ela acenou novamente, mantendo o olhar fixo nele, mas não disse nada de imediato. A expressão em seu rosto era indecifrável, como se avaliasse cuidadosamente cada uma das reações dele. Após alguns segundos, ela respirou fundo e falou, sua voz mais suave, mais carregada de um significado profundo. Sim, algo pessoal. Ela repetiu, desviando o olhar por um momento, como se estivesse ponderando suas próprias palavras. Por anos desempenhei esse papel. A mulher forte, a líder que todos esperam. Mas às vezes até eu preciso de algo mais. Lucas sentiu a mente rodopiar, tentando assimilar o que estava acontecendo. O que exatamente significava aquela outra coisa? A senhorita Martins, sempre tão reservada e impecavelmente controlada, agora revelava um lado vulnerável que ele jamais imaginara. Eu não sei se entendi bem, começou ele, mas foi interrompido quando ela deu mais um passo em sua direção, tão próximo que ele pôde sentir o perfume delicado que emanava de sua pele. O que quero dizer, Lucas, é que sua voz vacilou por um instante, como se as palavras que procurava estivessem escondidas em algum lugar profundo. Então, com uma sinceridade desarmante, ela confessou. Desde que você começou a trabalhar, aqui houve algo em você que mexeu comigo de uma forma que não deveria. Tentei evitar manter distância, agir de forma profissional, mas não consigo mais ignorar. Lucas sentiu como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. Será que tinha ouvido direito? Aquilo só podia ser um engano. A senhorita Martins, sua supervisora, 4 décadas mais velha que ele, estava admitindo sentir algo por ele. Sua mente corria em busca de respostas, tentando encontrar uma lógica naquela situação inesperada, mas tudo o que ele conseguiu foi permanecer calado, aguardando que ela continuasse. Eu sei, disse ela, cruzando os braços em frente ao peito, como se estivesse tentando proteger-se das próprias palavras. Isso não é certo. Sou sua supervisora. Tenho um papel a cumprir e sei o quão inapropriado isso é. Mas não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável, carregado de peso e intensidade. O olhar dela permaneceu fixo nele, como se buscasse desesperadamente por uma reação. Qualquer indício de que não estava sozinha naquela confissão. O coração de Lucas batia tão rápido que ele podia ouvi-lo ecoando nos próprios ouvidos. Ele estava preso entre o instinto de se afastar e um impulso incontrolável de permanecer ali, de não desviar o olhar. Senhorita Martins, começou ele, mas as palavras lhe escaparam antes que pudesse concluir a frase. O que poderia dizer? Tudo nele estava em conflito. Ele sabia o quão delicada e inadequada era aquela situação, mas havia algo no olhar dela, na confissão que acabara de ouvir, que o atraía de um modo que ele não sabia explicar. Ela deu mais um passo, até estar tão próxima que Lucas podia sentir o calor que emanava dela. Sua proximidade fazia o resto do mundo desaparecer. Lentamente ela ergueu uma das mãos, e antes que ele pudesse reagir, seus dedos tocaram levemente a bochecha dele. O toque era tão suave que fez a pele de Lucas arrepiar. Você não precisa dizer nada, murmurou ela, a voz reduzida a um sussurro entre eles. Só fique aqui comigo por um instante. Lucas não sabia como reagir. Todo o seu corpo parecia rígido, enquanto sua mente era um caos de pensamentos conflitantes. Mesmo assim, ele permaneceu imóvel. Ele não se afastou do toque,
Dela, tampouco rejeitou o calor que irradiava de sua pele. Ficou ali, parado, sentindo a barreira invisível entre eles se dissolver lentamente. Isso não está certo, ele conseguiu murmurar, a voz mal audível. Você é minha supervisora. A senhorita Martins sorriu, mas era um sorriso melancólico, carregado de um peso que parecia refletir na própria alma. Eu sei, respondeu ela suavemente, mas às vezes o que é certo não é o que a razão nos diz, e sim o que sentimos aqui. Ela tocou levemente o peito sobre o coração. E o que sinto por você, Lucas, é algo que não consigo mais ignorar. Ele sentiu suas próprias defesas começarem a ruir. A franqueza em suas palavras e a intensidade de seu olhar o puxavam para um lugar do qual sabia que não haveria volta. Fechando os olhos por um instante, ele tentou conter as emoções que fervilhavam dentro de si. Quando os abriu novamente, os olhos dela ainda estavam fixos nos seus, esperando, buscando algo. E então, como se todas as suas resistências tivessem desaparecido, Lucas fez o inimaginável. Sua mão, hesitante, levantou-se e tocou a dela, que ainda descansava em seu rosto. O simples ato de retribuir o toque parecia incendiar o ar entre eles, carregado de uma tensão reprimida por tempo demais. Senhorita Martins, ele murmurou novamente. Desta vez, porém, suas palavras não traziam rejeição, mas dúvida, como se fossem uma pergunta que ele não conseguia formular. Ela manteve o olhar fixo nele, e naquele instante algo mudou. A distância que os separava se desfez, e sem que nenhum deles planejasse, seus lábios se encontraram em um beijo carregado de tudo o que haviam reprimido. O beijo era lento, quase cauteloso, como se ambos estivessem explorando um território desconhecido. Os lábios da senhorita Martins eram incrivelmente macios, e embora Lucas nunca tivesse imaginado algo assim, ali estava ele, vivendo o que parecia impossível. Seu coração batia tão forte que era como se ecoasse em seus ouvidos, enquanto o ar entre eles se tornava denso, carregado de uma eletricidade que esperava há muito para se libertar. Por um instante, o mundo ao redor deixou de existir. O som do ar-condicionado, o zumbido distante vindo da cidade, tudo desapareceu. Eram apenas os dois, conectados em um momento que desafiava a lógica e a razão. Se você está gostando dessa história envolvente, aproveite para se inscrever no canal, agora mesmo, e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos contos apaixonantes e cheios de emoção. Ah, e deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você está achando. A mão da senhorita Martins, que antes repousava suavemente no rosto, dele agora deslizou até sua nuca, puxando-o para mais perto, aprofundando o beijo com uma intensidade que o surpreendeu. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer todo o corpo, fazendo-o esquecer, ainda que brevemente, de todas as razões pelas quais aquilo não deveria estar acontecendo. Por um momento, ele quis recuar, lembrar quem ela era, lembrar-se da inapropriação de tudo aquilo. Mas ele não o fez. Em vez disso, deixou-se levar, dominado pelo desejo crescente entre eles, pela conexão inexplicável que parecia arder a cada segundo. A cada segundo que passava, o clima entre eles se tornava ainda mais intenso. Os dedos de Lucas, agindo por conta própria, deslizaram delicadamente pelo rosto da senhorita Martins, sentindo o calor que emanava de sua pele. Ela suspirou suavemente contra seus lábios, e aquele som, tão pequeno e íntimo, pareceu despertar algo ainda mais profundo nele. Tudo o que ele vinha reprimindo, a admiração, o respeito e aquele sentimento que ele nunca ousara nomear, veio à tona com uma força avassaladora, mas então de repente ela se afastou. O beijo foi interrompido enquanto ela respirava de forma entrecortada, tentando recuperar o controle. Os olhos dela, que antes estavam cheios de desejo, agora mostravam um emaranhado de emoções que ele não conseguia desvendar completamente. Culpa, medo e algo mais que parecia incomodá-la profundamente estavam ali, visíveis. Isso não pode acontecer, murmurou ela, levando a mão aos lábios, como se pudesse apagar o vestígio do momento que haviam compartilhado. Eu sou sua supervisora, Lucas. Isso está errado.
Ele assentiu devagar, o peito ainda subindo e descendo devido à respiração acelerada. Eu sei. Sei que está errado, mas não consigo evitar. As palavras saíram antes que ele pudesse sequer pensar nelas. Há algo entre nós, algo que não dá mais para negar. A senhorita Martins fechou os olhos por um instante, como se tentasse organizar os próprios pensamentos, travando uma batalha interna. Quando abriu novamente, seu olhar carregava uma tristeza que pareceu partir o coração de Lucas. Você está certo, disse ela com um suspiro profundo. Mas isso não significa que seja certo. O silêncio que tomou conta do ambiente era denso, carregado de sentimentos não ditos. Cada pensamento parecia pairar no ar, incapaz de ser colocado em palavras. Ela deu um passo para trás, virando-se para encarar a janela novamente, cruzando os braços como se quisesse se proteger do que acabara de acontecer. Lucas permaneceu onde estava, observando-a sem saber o que dizer ou fazer. A confusão em sua mente era quase insuportável. O beijo havia sido real, um momento que ele jamais esqueceria, mas agora tudo parecia desmoronar, e ele não sabia como consertar aquilo. Lucas, disse ela com a voz trêmula e sem se virar para ele, eu não sei o que fazer com isso. Não sei como continuar depois do que aconteceu. Isso não pode continuar. O nó em seu estômago apertou ainda mais. Ele sabia que ela estava certa, sabia de todas as razões pelas quais aquilo era errado, mas ao mesmo tempo não conseguia negar o que sentia. Com passos lentos e hesitantes, ele começou a se aproximar dela. Talvez não fosse a decisão certa, mas ele precisava tentar, precisava dizer algo. Senhorita Martins, começou ele, mas parou ao ver que ela finalmente se virava. Havia lágrimas em seus olhos. A visão o atingiu como um golpe inesperado, tirando-lhe o fôlego. Não, disse ela, balançando a cabeça em negação, com a voz quebrada. Não diga mais nada. Isso não deveria ter acontecido, e você sabe disso. Eu também sei. As palavras da senhorita Martins saíram entrecortadas, e Lucas sentiu o coração apertar ao perceber a vulnerabilidade em sua voz. Mas não posso negar o que sinto. A confissão o deixou sem palavras. Durante meses ele havia tentado conter seus próprios sentimentos, manter o foco em seu trabalho, sem permitir que sua atração por ela interferisse. Mas agora, com tudo à tona, não havia como voltar atrás. Ambos sabiam disso. Lucas deu mais um passo em direção a ela, até que estivessem a poucos centímetros de distância. Com a mão trêmula, tocou suavemente o braço dela. Você não está sozinha nisso. Ele sussurrou, a voz carregada de sinceridade. Eu sinto o mesmo. Não sei como começou ou quando, mas é real. Ela o encarou, os olhos refletindo uma mistura de saudade e dor. Não deveria ser assim, murmurou. Sou muito mais velha, sou sua supervisora. Isso vai contra tudo o que devemos fazer. Eu sei, Lucas respondeu calmamente, mas isso não muda o que sentimos. A senhorita Martins fechou os olhos, soltando um suspiro trêmulo. Por um momento, ele pensou que ela recuaria novamente, mas em vez disso ela permitiu que a intensidade do momento a dominasse. Os dedos dela entrelaçaram-se com os dele, e naquele toque, Lucas soube que estavam cruzando uma linha da qual não haveria retorno. A distância entre eles desapareceu e, sem hesitar, ele a puxou para um abraço apertado. Sentiu o leve tremor dela, mas ela não tentou se afastar. Pelo contrário, ela apoiou a cabeça em seu peito, e por alguns instantes ficaram assim, envoltos no calor um do outro, sem necessidade de palavras. Finalmente ela ergueu os olhos para ele, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e tristeza. Lucas, isso vai complicar nossas vidas, murmurou ela, a voz cheia de incertezas. Ele sorriu suavemente, inclinando-se para beijá-la novamente, desta vez de forma ainda mais íntima e serena. Talvez, ele sussurrou contra os lábios dela, mas não consigo imaginar não ter chegado até aqui com você. E com essas palavras, ambos se entregaram ao turbilhão de emoções que os envolvia desde o início. O beijo se intensificou, carregado de paixão e urgência,
como se meses de sentimentos reprimidos finalmente tivessem encontrado um escape. Lucas sentiu a senhorita Martins puxá-lo para mais perto, e ele respondeu com a mesma intensidade, deixando-se levar pela força avassaladora do momento. Ali naquele instante, não havia espaço para dúvidas ou medos. Apenas os dois envoltos em um sentimento que desafia todas as barreiras e convenções. Eles estavam juntos, mergulhados em um momento que alteraria o curso de suas vidas para sempre. O escritório, que antes era um espaço calmo e profissional, agora parecia íntimo, quase vivo, pulsando com as emoções que transbordavam entre eles. Lucas sentiu o calor da pele da senhorita Martins sob seus dedos, enquanto ela o abraçava com uma intensidade que superava todas as barreiras que ambos haviam mantido por tanto tempo. Os corações de ambos batiam em um ritmo sincronizado, e uma sensação de inevitabilidade tomou conta dele. Seus lábios continuaram a se encontrar, inicialmente suaves e hesitantes, mas logo se tornaram mais intensos, mais ávidos. As mãos de Lucas deslizaram pelas costas dela, e ele sentiu um tremor, sutil em resposta ao seu toque. Havia algo tão inesperado, tão visceral e autêntico naquele instante, que os dois se deixaram levar sem hesitação, sem considerar as consequências. Foi ela quem quebrou o beijo, afastando-se apenas o suficiente para encará-lo nos olhos, as respirações de ambos entrecortadas e misturadas. "Eu não sei como sair disso", ela sussurrou, a voz carregada de emoções conflitantes. "Não há como voltar atrás agora." Lucas assentiu, ainda preso na intensidade do olhar dela. "Eu não quero voltar atrás", disse ele com sinceridade. Cada palavra carregada de convicção. "Seja o que for, eu não quero desistir do que sinto por você." Ela fechou os olhos por um momento, como se as palavras dele a tivessem tocado de uma maneira que ela não esperava. Então, ela repousou a cabeça no ombro dele, e por um instante, parecia que todo o peso do mundo havia se concentrado naquele breve fragmento de tempo. "Eu também não quero perder você", ela confessou em um tom quase inaudível. Ali, naquele escritório mergulhado na penumbra, com a cidade ao fundo, o tempo perdeu todo o significado. Não havia relógios, preocupações ou regras, apenas os dois e o desejo que há tanto tempo reprimiam. O que começara como um beijo tímido e furtivo evoluiu para algo muito mais profundo, mais emocional, à medida que todas as barreiras que os separavam eram derrubadas. Seus corpos se moveram em uma harmonia instintiva, como se o universo tivesse parado para criar aquele momento exclusivo, onde nada mais importava além do toque, da pele e da conexão que compartilhavam. A noite se alongou, cada gesto e carícia trazendo à tona o desejo latente que ambos haviam negado por tanto tempo. Não era apenas o contato físico que os unia, mas a libertação das emoções que os consumiam. O alívio de finalmente ceder ao que sentiam tornou tudo ainda mais intenso, quase esmagador. Ali, sob a fraca luz do escritório e envoltos na escuridão da noite, Lucas e a senhorita Martins se entregaram completamente, não apenas ao desejo, mas à possibilidade de algo que jamais haviam permitido antes, serem vulneráveis um com o outro. Seus corpos nus, unidos em movimentos que pareciam ensaiados. Lucas a pegava com cuidado, mas ela pedia para que ele esquecesse que era sua chefe. Pedia por mais. Pedia para entrar com força e fazê-la chegar ao momento máximo. Lucas atendia de imediato e sentia prazer como nunca. A cada entrada, seu corpo tremia de prazer. A senhorita Martins, sempre tão segura, tão meticulosa, agora estava vulnerável, exposta de uma maneira que Lucas jamais poderia ter imaginado. Ele, por sua vez, havia se rendido completamente à intensidade do momento, perdido na profundidade das emoções que finalmente vieram à tona. Mas, como tudo, a realidade logo os alcançou. Quando a madrugada começou a surgir e a exaustão os envolveu, o silêncio entre eles tornou-se quase ensurdecedor. Ela estava aconchegada contra o peito dele, e Lucas a mantinha em um abraço suave, sem saber o que dizer. O peso do que haviam feito começou a pairar sobre ambos, mas nenhum ousou quebrar a tranquilidade que ainda pairava. Foi ela quem falou primeiro,
com a voz baixa, quase um sussurro na penumbra. E agora, Lucas? Perguntou ela, suas palavras carregadas de incerteza e temor. O que aconteceu entre nós? Isso não pode ser desfeito. Lucas, sem respostas prontas, acariciou delicadamente o cabelo dela. Eu não sei, admitiu, a sinceridade evidente em sua voz. Sei que cruzamos uma linha, mas não me arrependo. Ela suspirou, aconchegando-se ainda mais em seu peito. Nem eu, confessou, mas não consigo parar de pensar nas consequências, no que isso significa para nós, para você e para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, repleto de pensamentos não expressos. Ambos sabiam que, apesar do desejo que os havia levado até ali, a realidade era infinitamente mais complexa. Ela era sua supervisora, uma mulher com uma carreira sólida e um legado a proteger. Ele, por outro lado, estava apenas no início de sua jornada. As implicações eram imensas e nenhum deles podia ignorá-las. Finalmente, ela se sentou levemente, afastando-se o suficiente para encará-lo. Seus olhos refletiam uma mistura de ternura e tristeza que cortou Lucas por dentro. Lucas, não sei se isso pode continuar, começou ela, a voz trêmula. Não quero que nossas vidas se tornem ainda mais complicadas do que já são. Ele assentiu devagar, compreendendo o que ela queria dizer, embora fosse difícil aceitar. Eu sei, respondeu ele. Não podemos fingir que isso não terá consequências. Ela permaneceu em silêncio, observando-o com uma expressão de resignação e dor. Talvez seja melhor seguirmos em frente, mas por caminhos separados. Eu não quero perder o que compartilhamos, mas também não quero que isso nos destrua. O aperto no peito de Lucas foi quase sufocante, mas ele sabia que ela estava certa. O que haviam compartilhado naquela noite era inegavelmente real, mas também extremamente complicado. E ambos entendiam isso. A senhorita Martins o observou por um instante, um olhar final cheio de significado, antes de se levantar. Com movimentos lentos, ela ajeitou as roupas e balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar as emoções que ameaçavam dominá-la. Obrigada por ter ficado, disse ela suavemente, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Não sei o que teria feito se você não estivesse aqui. Lucas permaneceu em silêncio, observando-a enquanto ela se afastava, sentindo um misto de tristeza e aceitação. Sabia que aquele momento ficaria com eles para sempre, mas que o caminho à frente seria repleto de incertezas. Lucas apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas para expressar o que sentia. Ele a observou caminhar lentamente até a porta, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Antes de sair, ela parou e se virou para ele uma última vez. Cuide-se, Lucas, disse ela em um tom suave, quase como um sussurro. Independente do que aconteça, sempre haverá algo especial entre nós. Com essas palavras, ela deixou o escritório, desaparecendo na escuridão do corredor. Lucas permaneceu ali, sozinho, com a sala mergulhada na penumbra. Sua mente estava um turbilhão e o peso em seu peito era quase sufocante. A realidade inevitavelmente os alcançaria no dia seguinte, trazendo decisões difíceis e caminhos incertos a serem trilhados. A conexão que haviam compartilhado naquela noite, tão intensa e verdadeira, permaneceria viva dentro deles, um segredo guardado nos recantos mais profundos de suas memórias. Mas ambos sabiam que o maior desafio seria lidar com as consequências do que havia acontecido, o desejo que ainda ardia, a culpa que não podiam ignorar e a saudade que, com o tempo, se tornaria uma constante. Quando o amanhecer finalmente chegou trazendo com ele os primeiros raios de luz, a certeza de que suas vidas haviam sido transformadas era inevitável. Seguiriam em frente, provavelmente em direções diferentes, mas para sempre marcados por aquele encontro. A ligação que haviam criado, mesmo sob circunstâncias tão improváveis, seria eterna, ainda que destinada a viver apenas na memória dos dois. Gostou desse conto? Então inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acha que também vai adorar essa história. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que mais te marcou. Estamos ansiosos para ouvir você.